Bom, boa tarde a todos. A gente hoje está dando sequência a mais uma edição do Debates do Memorial. E a ideia é conversarmos, um bate-papo bem informal, né, sobre a presença pioneira de mulheres no espaço público, né? Esse tema ele está relacionado com a exposição, né, que foi montada há algumas semanas, que está lá no subsolo. Convido todos a visitarem o local, né? A exposição foi realizada em parceria com o Museu Júlio de Castilhos e reúne objetos do Memorial e do Museu Júlio que contextualizam, ajudam a contextualizar um pouco a história de 7 mulheres, né, que no Rio Grande do Sul tiveram pioneirismo, né? Uma delas é Cecília de Assis Brasil e a outra Ana Tércia. A Cecília escreveu o famoso diário, né, que tem uma publicação resumida do Carlos Reverbel, que é bastante famosa, e os diários estão expostos lá embaixo, os originais, tá? Então, quem quiser conferir, estão numa vitrine blindada do Museu Júlio de Castilhos, tá? Estão expostos lá embaixo. E a Ana Tércia foi a primeira mulher a se formar bacharel na Faculdade de Direito de Porto Alegre, isso em 1926. Né? Então, eu acho que a gente escolheu esse tema, né, porque é sempre importante fazer reflexão, né, sobre os enormes desafios que as mulheres enfrentaram no passado, né, para se chegar onde se chegou. E desafios, muitas vezes, que ainda permanecem, né? Tá? Quer dizer, existem algumas questões que permanecem. Esse é um tema que me sensibiliza há muitos anos. Tá? Eu acho que a primeira vez que a gente abordou ele foi quando eu fui coordenador de pesquisa do Memorial, isso, né, Cíntia, no início dos anos 2000. E nós, então, decidimos fazer aquele que foi o primeiro livro sobre a presença feminina no Ministério Público no Brasil. A Cíntia foi organizadora, tá, junto com duas colegas nossas que estavam aqui na época, a Patrícia Sanseverino e a Márcia Della Torre. É um livro que permanece como uma obra de referência, 2005, né? 2005. 10 anos depois, né, como consultor no Ministério Público de Santa Catarina, eu realizei, né, o mesmo projeto, mas aí voltado para as mulheres promotoras, né, e procuradoras em Santa Catarina. Enfim, eu continuei pesquisando sobre o tema, porque fui encontrando questões, tá, interessantes, tá, que pareciam, digamos assim, enfim, recorrentes e transversais, né? Quer dizer, há várias trajetórias individuais, e eu queria encontrar, enfim, quer dizer, alguns sentidos, tá? Porque a gente consegue entender o que acontece quando consegue somar, né, a compreensão de várias trajetórias individuais, né, e colocá-las num conjunto. E então tu não queres fazer a apresentação delas primeiro e depois eu falo? Peraí, deixa a Cíntia apresentar todo mundo, depois eu avanço na fala. Bom, boa tarde, pessoal. As nossas convidadas são a Adriene Coelho, que é mineira de Caeté, residente em Mostardas, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é especialista em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, pedagoga e mestre em Extensão Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Rural na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e atualmente ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas. E ela está pesquisando, no trabalho de doutorado dela, os diários da Cecília Assis Brasil. E a Vanessa Leão é museóloga, graduada pela URGS, tem mais de 10 anos de experiência em gestão, curadoria e preservação de acervos, tem MBA em curadoria, museologia e gestão de exposições e atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS. É uma satisfação a gente ter elas aqui hoje com a gente. Obrigado. E a Cíntia Souto, tá? Querida colega,
tá, aqui do Memorial, tá, e que eu já estava explicando, tá, é responsável por uma edição super importante, que eu acho que é uma obra de referência no tema, tá, no Brasil. E que vai falar um pouco hoje da Sofia Galanternick. Tá? A Cíntia escreveu artigos sobre isso. A Sofia foi a primeira promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 1938. Bem, mas eu falava da maneira como eu fui me aproximando ao tema, tá? E aí eu acabei produzindo um artigo que foi recentemente publicado, que é um pouco um inventário, tá, sobre as primeiras mulheres que atuaram na área jurídica, no Ministério Público, no Judiciário e na advocacia, em todo o Brasil. Porque uma das coisas estranhas que havia era uma disputa, tá, entre os ministérios públicos e o judiciário, dizendo: oh, nós temos a primeira, nós temos a primeira. E isso era, primeiro, uma disputa tola, porque ninguém conseguia falar de sistema, tá? E, segundo, o próprio anúncio de a primeira, não sei o quê, era, no meu entendimento, uma coisa machista, porque apresentava-se lá uma moça como tendo sido: essa foi a nossa primeira promotora. E ninguém falava do que ela tinha enfrentado, nem falavam da segunda, da terceira, como se, a partir da chegada daquela mulher, todos os problemas tivessem sido resolvidos. Então, isso me pareceu uma coisa muito injusta, e eu quis entender um pouco como isso funcionava. Então, ficou muito claro, por exemplo, que, inclusive, existiam distorções. Tá? O Estado mais machista do Brasil, mais conservador, é mais do que conservador, é realmente machista, é São Paulo. Tá? As mulheres começaram a atuar no judiciário apenas na década de 1980. A primeira juíza do Brasil é aqui do Rio Grande do Sul, a Maria, que entrou junto com a Sofia Galanternick. Isso em 1938. Então, na década de 30, as primeiras juízas aparecem, tá, em Alagoas, no Rio Grande do Sul. São Paulo só em 1980, 50 anos depois. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é, até hoje, o tribunal com a menor presença feminina no Brasil. É São Paulo e Pernambuco. Daqui se tem algumas reflexões interessantes. Uma questão a ser investigada no futuro é se isso tem relação com as duas escolas de direito mais tradicionais que existiam. Tá? Eu acho que sim. É interessante porque a primeira advogada, a Mirtes Campos, tá? Eu vou fazer só alguns comentários gerais sobre como eu entendi essas várias trajetórias. Eu passo a palavra para vocês, porque o objetivo é a gente ouvir vocês hoje. A Mirtes, em 1936, ela foi a primeira mulher a conseguir advogar, em 1899. Tá? Mirtes disse que uma coisa muito importante, que é fato para o Brasil, que a afirmação das mulheres no campo profissional, tá, e especialmente no direito, tá, e é muito importante, porque se uma mulher pode julgar, né, ela pode, são coisas diferentes, né? Quer dizer, teve a luta para atuar como advogado, a luta para votar, tá? Mas isso significa, quer dizer, empoderar de tal maneira a mulher, quer dizer, que tirá-la da esfera de domínio, tá, doméstica, tá, do homem. Ela diz que essa luta ela foi negada pelo parlamento. O parlamento do Brasil jamais aceitou, todos os parlamentos, nenhum aceitou fazer o debate sobre o direito das mulheres votarem. Mas alguns advogados e alguns juízes, né, apoiaram a causa. Eram advogados e juízes liberais. Eles estavam todos e tão somente no Rio de Janeiro. Tá? Não existiam outros advogados e juízes com esta cabeça fora do Rio de Janeiro. Lá também elas tiveram muito apoio de alguns veículos de imprensa liberais, desde o final do século XIX. Então, a cidade do Rio de Janeiro era extraordinariamente, digamos assim, progressista, inclusive se nós considerarmos o cenário internacional. O nosso Supremo Tribunal Federal foi sistematicamente apoiando, tá, o exercício das mulheres na advocacia. Mas já se nós vimos para os tribunais federais, tá, que foram criados com a República, no próprio Rio de Janeiro, a resistência era grande. Tá? E nos tribunais dos estados, então, nem se fala. Tá? Agora,
Então, essa é uma concepção interessante, tá? Quer dizer, a luta das mulheres, o direito das mulheres se afirmou pela jurisprudência, né? E graças ao apoio de alguns homens, né, que entenderam que aquilo era uma injustiça que precisava ser revertida. Jamais pelo parlamento. Tá? Então, o parlamento veio muito tempo depois. A segunda questão é que existe toda uma teoria feminista, tá? Uma literatura feminista muito calcada, eu acho que no marxismo, tá? Que sustenta com tranquilidade, sem nenhum tipo de questionamento, que os direitos das mulheres eles são diretamente proporcionais ao progresso urbanístico, econômico e industrial. No caso do Brasil, isso não é verdade. Tá? Os fatos, as fontes, indicam exatamente o contrário. O Estado mais urbanizado, mais industrializado, mais rico da nação é o mais machista e o mais conservador ainda. Né? Então, e foi o que mais resistiu à presença das mulheres em toda a história. E mentiu sobre isso muitas vezes. O Ministério Público de São Paulo disse durante muitos anos que a primeira promotora, não só do Brasil, mas da América Latina, era a Zuleika Kenworthy, que entrou no Ministério Público de São Paulo em 1946. Tá? Vejam, só nós aqui tínhamos a Sofia Galanternick já em 1938. E a primeira promotora do Brasil, tá, é uma moça, oh meu Deus, a Ermelinda Paz, tá, entrou em 1925 em Salvador e, pasmem, tá, para atuar na vara militar. Tá? Esta foi a primeira promotora. E a segunda, né, foi em Aracaju, tá, em 1927, e ela chegou a 1929, surpreendentemente, como Procuradora-Geral de Justiça. Então, a primeira Procuradora-Geral de Justiça do Brasil, tá, é do Sergipe, tá, uma mulher negra, tá, e de direita, tá, radicalmente de direita. Foi antigetulista, udenista, apoiou o golpe de 64. Então, eu estou comentando essas coisas só para desconstruir mitos. Tá? Porque feminista toda é de esquerda. Não. Tá? Então, só isso já daria uma longa discussão. Tá? Mas vejam que você vai imaginar, tá bem, eles tiveram a primeira Procuradora-Geral de Justiça do Brasil, aí você entra na página do Ministério Público lá do Sergipe, nem falam o nome dela. Ela não aparece, claro que ela foi interinamente, mas ela foi interinamente durante quase um ano Procuradora-Geral de Justiça. Tá? E ninguém cita o nome dela. Então, vejam, quer dizer, que a luta pela memória, tá, são muitas lutas, e a luta pela memória, tá, é também uma luta absolutamente fundamental, tá, que deve ser travada, tá, a cada instante. Tá? Bom, as histórias são muitas. Né? Eu acho que uma outra coisa importante aqui são as diferentes conjunturas, tá, na história do Brasil. Vejam, uma coisa é o Brasil colônia, outra coisa é o Brasil do século XIX. Tá? Gente, no Brasil colônia, era comum as mulheres peticionarem as cortes superiores. E não apenas as brancas e livres, tá? Também negras e escravas. Tá? Eu vou citar dois casos aqui. Dizem que o divórcio é uma coisa muito recente do século XX e tal, quer dizer, houve um grande debate ao longo de todo o século XX entre divorcistas e antidivorcistas. Isso dividiu muito o Rio Grande do Sul nos anos 50. O Brizola era contra o divórcio. Tá? Então, enfim... por motivos eleitorais, obviamente, tá? Com muita pressão da Igreja Católica. Mas o fato é o seguinte, eu encontrei um processo, está no Arquivo Nacional, de 1823, tá? De uma senhora em Niterói, pescadora, tá? Que pede o divórcio do marido, né? Que era um mau pai, um mau marido, e ela pede a divisão dos bens. Eram alguns barcos, redes, alguns escravos. Tá? Então, assim, típico família de classe média na época, pescadores. Tá? E ela ganha o direito
a se separar do marido e a dividir os bens. Eu estou falando em 1823. Não existia Superior Tribunal ainda, o que existia era a Casa de Suplicação. Tá? Então, vejam que o antigo regime, tá, tinha mais consideração sobre a capacidade das mulheres atuarem juridicamente, tá, e terem direitos jurídicos, do que o liberalismo do século XIX. Tá? Há um outro caso que eu acho ainda mais surpreendente, tá, de esse é um pouco depois, é 1826, 27, e de uma moça, não, 28, é uma moça, era uma menina escrava, né, e surpreendentemente letrada, tá, e muito bem letrada. O pai dela, né, prometeu a manumissão depois que ele morresse. Mas o meio-irmão dela, ela era uma filha bastarda de um homem rico. O pai, inclusive, permitiu que ela estudasse. Tá? O meio-irmão se apaixonou por ela, tá? E depois que o pai morreu, não aceitou a manumissão e passou a estuprá-la. Então, ela entra de próprio punho, tá? Com um pedido na Corte Suprema da época, tá? Para trocar de senhor. Não era nem para que o desejo do pai fosse reconhecido, era para trocar de senhor. Foi atendido. Tá? Então, são coisas assim... Essa história é muito interessante porque ela mostra também o que é o horror, tá? O que é o horror da escravidão. Tá? Mas como ela era estuprada pelo meio-irmão, tá? Se entendeu que ela tinha ali algum direito. Mas ela peticionou diretamente. E há vários casos, tá? Eu citei 2, mas há vários casos de mulheres peticionando diretamente às cortes. Isso acaba no século XIX. Tá? Eu só vou para que vocês... Em 1900, aqui tem um trechinho de um jornal de Recife, eu vou ler rapidamente aqui para que vocês entendam, no final do século XIX, início do século XX, como as pessoas pensavam. Tá? Compreende-se que as mulheres tenham ambição de conhecer as letras e as ciências. Em todo caso, é um aperfeiçoamento da instrução. É muito honrável que a mulher instruída seja uma honrosa exceção, pois a mulher tem uma outra vocação que lhe indica a natureza, mas a ampliação dessa exceção não é muito para recear. Compreende-se perfeitamente a mulher médica, que pode prestar serviço às doentes do seu sexo. Quanto, porém, a mulher advogado, é antipática, inútil e, às vezes, ridícula. Então, essas coisas eram ditas com a maior tranquilidade, publicadas nos jornais da época. Eu leio para que isso fique... Era falado assim. Vejam, quando a Mirtes, já tendo participado de alguns júris no Rio de Janeiro, tá, ela começa a pleitear, tá, uma posição, o que era a Ordem dos Advogados da época, chamava-se Instituto dos Advogados. Quem fundou a ordem foi o Oswaldo Vergara, que está num busto feito pelo Antônio Caringe, aqui do lado, aqui da praça. Tá? Então, o doutor Oswaldo Vergara, que morava aqui na Duque de Caxias. Então, mas na época tinha um instituto, tá? O Instituto dos Advogados no Rio de Janeiro. E aqui tem uma articulista interessante que se chamava Carmen Dolores, tá? Que publicava no País, que era um jornal mais positivista, do Quintino Bocaiúva. E esse jornal ele abria algum espaço para as mulheres. Tá? Eu vou rapidamente citar aqui um trecho do discurso, de um artigo que a Dolores escreveu sobre o que a Mirtes enfrentava depois de ter sido admitida, anos de lutas judiciais para ser admitida no Instituto. Tá? Falava no Instituto dos Advogados, a favor do divórcio, a jovem doutora Mirtes de Campos, tão estudiosa e preparada, apenas um tanto franzina para os esforços vocais da tribuna e, por isso mesmo, mais simpática e interessante nesse triunfo do cérebro pensador sobre a fragilidade do corpo. Pois bem, atrás dela, um colega e adversário, célebre por seus arrebatamentos impróprios do lugar, ria-se à socapa e dialogava escarninhadamente com outro, sublinhando todas as frases da juvenil oradora. E que atitude de desdém e de descortesia, escorregado, quase deitado na cadeira.
Uma hábil advogada como Mirtes tem de engolir os contínuos ultrajes que lhe são assacados, em estilo de gajo, por homens que se dizem sérios e são apenas desaforados, covardes no fundo de sua insolência, porque a usam com mulheres. E Mirtes de Campos tem ainda de calar, não responder por dignidade feminina e profissional. O seu diploma, aliás, conquistado pelo seu trabalho e pelo seu talento, só lhe vale para isso, de sabores mais nada. Bom, continua, tá? Mas eu fiz questão de ler esse trecho porque fica claro o seguinte, quer dizer, que há uma sequência de desafios. Primeiro tinha que conseguir fazer o curso de Direitos, tá? Em prédios que, inclusive, não tinham banheiro feminino, gente. Tá? Depois tinha que conseguir ser admitida num júri. E isso só era possível quando tinha um juiz muito liberal. Isso só era possível na cidade do Rio de Janeiro. Depois tinha que ganhar, tá, o júri. Depois tinha que ganhar do Ministério Público, que ia recorrer e dizer que a presença de uma mulher no júri era uma anomalia. Então, o caso ia no Supremo sempre com uma questão de ordem. E o Supremo que foi dizendo que podia. Tá? E esse tipo de situação era a rotina. As mulheres enfrentavam dúvidas complexas, por exemplo, ficaram no não de chapéu, porque a regra determinava que as mulheres não deveriam ficar sem chapéu em público. Tá? No entanto, na sala do júri, todos tinham que tirar o chapéu. Então, uma mulher advogada, dizia que todos os advogados tinham que tirar o chapéu. Então, veja um tipo de drama que elas enfrentavam. Tá? E como adaptar a indumentária da época. Tudo isso tinha que ser pensado. Tá? A participação da Mirtes no primeiro júri é muito bonita. Aconteceu com a Ana Tércia também. Descrevem a roupa que ela estava usando. Tá? A Mirtes fez uma adaptação da toga masculina, tá? E descreve em detalhes o modelito que ela usava. Tá? Bom, alguém pode dizer isso era um sinal de dominação, mas não, era a genialidade, tá? Quer dizer, de uma mulher sabendo como ocupar o espaço, o pequeno espaço que ela tinha conquistado. Tá? E a coragem dela e tudo mais. Tá? Bom, eu já estou assim, encerrando aqui, porque eu acho que eu já falei demais até, mas eu acho que um último caso, tá, que eu queria citar, são muitos. Tá? A revista mais importante do Brasil, tá, nos anos 60, anos 50 e anos 60, era a revista Cruzeiro. Essa revista chegava em absolutamente todos os cantos do Brasil. Tá? Tinha uma tiragem extraordinária. E um dos jornalistas mais influentes dessa revista, lido pelo Brasil inteiro nesses anos, tá? Era, tá, o Davi Nasser, que entrou para a história como um cara, digamos assim, muito importante na área cultural, conhecedor da música, muito respeitado e tal. Bem, em 1955, uma juíza paulista, mas que atuava, tinha passado num concurso no Rio de Janeiro, isso passado um concurso com mandado de segurança e tal e coisa, até porque o pai, tá, era desembargador, uma coisa assim, em São Paulo. Né? Então, ela lutou muito para conseguir vencer no concurso. Ela já estava há algum tempo como juíza, e em 1955, ela resolveu descumprir um acórdão do Tribunal de Justiça que porque tinha lá uma disputa parental e tal, né? E uma mãe biológica exigia ficar com 2 crianças, e a mulher, segundo esta juíza, era completamente desequilibrada, louca, bêbada, etc. Tá? Bom, o caso subiu em grau de recurso para o tribunal, e o tribunal aplicou o que era a regra na época, quer dizer, a mãe biológica tem direito sobre a criança. Pouco importa se ela é uma bêbada, uma inconsequente, uma picareta, uma bandida. E essa juíza disse que não ia seguir a decisão, tá, do acórdão. Bom, esse tipo de situação acontecia toda hora no Brasil da época. Tá? O cara que mais se negou a aceitar decisão de tribunal superior foi o Júlio de Castilhos. Tá? E os juízes do Rio Grande do Sul viviam dizendo
de público que não iam aceitar, tá, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal. E ninguém dizia nada, todo mundo achava que isso fazia parte do esquema. Bom, aí vejam o que o Davi Nasser publicou, uma série de artigos detonando, né, essa juíza, na revista Cruzeiro. E aí eu vou ler uma frase dele aqui. As mulheres nunca deveriam ser juízes, porque as mulheres, esse doce inferno, amargo céu da vida, julgam sempre com muito coração, ou sem nenhum coração. Julgam um réu pelos olhos, sentenciam um inocente feio a uma pena injusta, ou absolvem um belo assassino de dentes à la Rock Hudson. Juízes mulheres, não. Porque a função exige, a um tempo, frieza de um médico, habilidade de um diplomata e serenidade de correto executor da lei. Isso foi escrito pelo Davi Nasser, tá? Em 1955. Né? E isso continuou sendo escrito em vários jornais, tá, e revistas da época. Aqui no Rio Grande do Sul, tá, as gurias pesquisaram um acórdão importante de 1978, tá, da Maria Isabel de Azevedo de Souza, que acabou sendo a primeira juíza no Tribunal de Alçada que existia na época, que precisou entrar com um mandado de segurança para ter o seu direito de fazer um concurso para o Ministério Público reconhecido. O problema é que ela era casada com um advogado, tá? E isso era uma questão importante na época. Ainda, estamos falando em 1978. Tá? As mulheres que entrassem, de alguma forma, para atuar nas profissões jurídicas, não poderiam, em hipótese alguma, casar. Elas tinham que ficar solteiras para o resto da vida. Tá? E gerava grandes dramas, tá? Uma mulher casada. Então, em 1978, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá, recusou a inscrição de 91 mulheres. E fazia isso sistematicamente, mas aquele ano foram 91. Eles tinha já uma senhora atuando como promotora e como juíza em Pernambuco, que tinha furado o bloqueio justamente porque era, casada com um advogado famoso, filha de um desembargador, ela tinha conseguido furar o bloqueio. Mas gerava muita intranquilidade. Então, eles recusaram a inscrição de 91 mulheres, em 78. Tá? E isso gerou um escândalo tão grande que repercutiu no Congresso Nacional pela primeira vez, tá? E na imprensa de todo o país. E aqui, no Rio Grande do Sul, tá? Ela ganhou o acórdão por 6-5, tá? Um voto de diferença. Eu vou ler uma frase de um dos votos vencidos. Cadê? Está impresso dos dois lados aqui. Aqui, no marido. Isso é um desembargador do Rio Grande do Sul. Tá? O Tribunal de Justiça de Pernambuco nega absolutamente inscrição de mulheres na magistratura, em virtude da situação que se está criando com algumas candidatas que foram aceitas. Temos praticamente por norma indeferir a inscrição de candidatas que são casadas com um advogado, entendendo que a condição do cônjuge torna para a candidata incompatível ou altamente inconveniente o ingresso na magistratura. Muitas vezes se examinou, se meditou sobre a situação no Tribunal Pleno e muitas vezes negamos inscrições a senhoras em condições semelhantes. Isso eram as sessões secretas, tá, dos tribunais de justiça em todo o Brasil. Tá? Era assim que se falava. Ninguém questionava com quem um homem era casado. Mas todo mundo se achava no direito de questionar o fato de que uma mulher pudesse ser casada com um advogado e tentar ser promotora ou juíza ou sei lá o quê. Então, eu acho que é isso. Enfim, tem um monte de coisa para falar sobre essas dezenas e dezenas de mulheres, tá? Mas espero ter dado assim uma visão geral, né, dos desafios que elas enfrentaram no passado. Muito obrigado. Bom, a gente podia ficar ouvindo ele, né? Eu vou passar, então, a palavra para a Adriene. Eu vou ali colocar ali a apresentação dela.
Oi? Ah, dá para falar aqui. Que aí não preciso segurar. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? É uma honra estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade, o convite da Cíntia, estar aqui com essa mesa tão especial, né, falar dessas mulheres. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Deixa eu passar aqui. Bom, eu pesquiso os diários da Cecília de Assis Brasil e eu vou falar desses diários como um lugar para falar de política, né? Como que a gente consegue enxergar esses diários. Como a Cíntia me apresentou, né? Eu sou Adriene, eu sou pedagoga, sou mestre em extensão rural e atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da UFPEL. Sou bolsista CAPES. E a minha pesquisa ela é vinculada a esse lugar que chama Izales. Eu vou apresentar brevemente para vocês, para que quando vocês forem em Pelotas, ficarem com vontade de ir lá. Bom, Pelotas, o Izales, ele é esse centro de memória e pesquisa, história da alfabetização, leitura, escrita e dos livros escolares. O objetivo principal do Izales é salvaguardar o patrimônio histórico-educativo, a memória da escola e a memória da educação. O Izales, nós temos lá vários acervos, livros de professoras, cadernos de alunos. A gente fala que é o maior acervo de cadernos de aluno do Brasil. Temos 3.000 cadernos, desde o século XIX. A gente tinha o mais antigo, era de 1923, mas agora a gente recebeu recentemente uma doação de alguns cadernos mais antigos ainda. Então, é um lugar bem especial. Então, nós temos vários acervos, os cadernos de aluno, cadernos de planejamento, as cartilhas, os materiais didático-pedagógicos, e entre todos esses acervos tem o acervo 6, que é o acervo das escritas pessoais e familiares, onde eu pesquiso e a minha orientadora também pesquisa. Eu cheguei na Cecília porque lá no Izales a gente tem um livro, que é esse... Cadê a luzinha aqui? Esse livro aqui, que ele está até em condições, ele está bem deteriorado, mas é um livro que chamou muita atenção na hora que o pessoal foi fazer a higienização, porque ele tinha muitas marginálias. A pessoa que leu esse livro, ele é um livro de 1910, é esse livro Cultura dos Campos, escrito pelo Joaquim Francisco de Assis Brasil, e a pessoa que leu esse livro, ela conversou com o autor do livro. Então, o livro é todo marcado e escrito como um verdadeiro diálogo. E isso chamou bastante a minha atenção, e eu comecei a procurar outros exemplares desse livro em outros acervos. Aí eu fui lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encontrei marginálias nas primeiras edições do Cultura dos Campos, que está lá. Vim aqui na Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul. Esses aqui são da Biblioteca Pública Pelotense. Então, muitas marginálias, porque esse livro ele foi um manual agrícola que foi bastante usado no início do século XX, e ele chegou, inclusive, a ser livro de leitura nas escolas públicas. Ele teve 50.000 exemplares impressos na Europa, mas que foi usado pelo público brasileiro. Então, eu estava estudando Cultura dos Campos, e aí, por causa do Assis Brasil, eu descobri que tinha também os diários da filha dele, né? Eu estava fazendo essa disciplina que a minha orientadora oferece, que é os arquivos pessoais.
E aí, numa das aulas, ela falou sobre esse diário, e como o meu mestrado é na área de extensão rural, eu me interessei bastante pela questão que a Cecília fala muito do campo, desse contato com o espaço rural. E aí, em 2023, eu tive a oportunidade de ir lá onde ela viveu, né, na propriedade da família, que tem um castelo, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre o castelo, mas aí tive a oportunidade de ir lá e encontrar, e ele esse lugar ainda está bem preservado, então os guarda-roupas, as gavetas, a biblioteca, então foi bem interessante. E aí aconteceu que eu fui criando uma rede de contatos e acabei descobrindo que os diários originais estavam aqui no memorial. E aí fiz contatos com a Cíntia, né? O pessoal daqui providenciou a digitalização desses diários. Então, há uns 2 meses atrás eu estava mexendo com eles só no digital, mas aí eu tive a oportunidade de vir aqui e passar uma tarde com os diários, foi bem emocionante, bem interessante. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que tem nesses diários, vou ler alguns breves trechos, assim, para vocês terem a ideia, e para colocar a voz da Cecília também, porque eu vejo que o que eu percebi, assim, que ela foi um pouco esquecida, invisibilizada, porque é filha de uma pessoa importante, então sempre vem o homem primeiro, sempre vem o pai primeiro, né? A Cecília, ali nessa fotografia, ela é a menina do alto, nessa fotografia ela está com 8 anos de idade. A Cecília, ela nasceu em Washington, nos Estados Unidos, em 1899, na viradinha do século, né? Enquanto o pai dela servia na diplomacia brasileira, e ela faleceu em 1934. Ela teve uma vida relativamente curta, e ela ficou conhecida, e a gente teve os diários dela publicados, porque ela é filha desse homem importante para a história do Rio Grande do Sul, para a história do Brasil, que é o Joaquim Francisco de Assis Brasil. Ele foi um político, diplomata, produtor rural, e que influenciou muito a história. E deixa eu ver o que eu ia falar dele. Ele foi deputado, ministro da Agricultura, então foi uma pessoa que participou da sua época ativamente. Eu trouxe aqui só para terem uma ideia, que o Joaquim Francisco de Assis Brasil, ele teve 2 casamentos. Ele foi casado primeiro com a Maria Cecília Prates de Castilhos, né, que é a irmã do Júlio de Castilhos. E aí, só que ela faleceu. Eles moravam em Lisboa na época, e ela faleceu logo depois dos 2 filhos que faleceram de tifo. Então, o Joaquim ficou viúvo, eles já tinham 4 filhos, aí os 2 meninos faleceram, e tinha as 2 meninas, que era a Maria Cecília e a Carolina, e o Joaquim logo casou de novo, e ele casou com a Lídia, era de uma família importante também, o pai dela era banqueiro, né? Era de uma família nobre também. Então, eles se casaram, e com a Lídia ele teve mais 8 filhos. Então, no total, o Joaquim teve 10 filhos. A Cecília era a primeira filha do 2º casamento, então ela tinha uma certa liderança, né, nos outros, com os irmãos. E, como eu disse, né, ela faleceu cedo, ela faleceu em 1934, com 35 anos, e ela teve uma morte que foi inesperada e causou bastante comoção na sociedade regional, local e nacional. Eu trouxe aqui alguns recortes de periódicos que eu encontrei a partir da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Tem muitas versões dessa morte,
né? Ela morreu no dia do casamento da irmã, ela morreu enquanto ela estava cavalgando, ela morreu porque ela estava em cima de um cavalo branco, ela foi atingida por um raio durante uma tempestade, e a versão oficial é a versão que o pai conta. Ela estava retornando desse casamento que tinha acontecido, e aí, na pressa de chegar em casa, já estava muito próximo da propriedade, tinha parado, a chuva tinha dado uma apaziguada, mas ela achou que podia continuar, e aí ela foi atingida por um raio, ela faleceu junto com o cavalo dela, que também foi atingido, e alguns jornais contam também que uma irmã dela que estava junto ficou surda por algumas horas, e mais outras pessoas que estavam junto também foram atingidas. Tinha um rapaz que estava junto, que foi atingido na perna, o cavalo de várias pessoas, então foi uma coisa bem chocante. E eu trouxe aqui, por exemplo, o jornal A Federação. Ela faleceu no dia 11, no dia 13 tinha... Eu fico mudando. No dia 13, o jornal A Federação, né, o jornal do Rio Grande do Sul, estava noticiando a morte, e depois, mais de uma semana depois, o Diário da Manhã de Pernambuco ainda estava contando a história. Então, foi uma coisa que mobilizou bastante a sociedade nacional, né? Ela entrou para a história e se tornou mais conhecida, então, porque em 1983, o escritor, historiador e jornalista, né, Carlos Reverbel, ele era amigo da família e ele contou que ele frequentava o castelo, e um dia ele viu lá uns cadernos. E que cadernos são esses? Esses aí são os diários da Cecília, não é nada importante, não. E aí ele pegou esses cadernos e viu que, falou, não, espera aí, isso aqui é muito importante, sim, tem muita coisa aqui. Então, ele fez uma seleção a partir desses diários. Conta-se que a Cecília escreveu diários desde os 8 anos de idade. Então, primeiro ela escrevia em inglês, depois passou a escrever em português. Então, tinha muitos cadernos lá na época. Ele fala, no prefácio desse livro, ele conta muitos diários, muitos cadernos, e, a partir desses cadernos, ele conta que ele selecionou 10% do material, porque ele selecionou o que era interessante para ele entender o pai, a figura desse pai, a figura dos movimentos políticos onde o Assis Brasil estava envolvido e influenciava, né? Foi um livro que foi sucesso de vendas. Ele foi o 4º livro mais vendido na época. Só que ele só teve 2 edições. Então, as 2 edições em 1983, hoje, quem quer ler o livro tem que comprar em sebos, não é mais um livro barato, já é considerado um livro raro. Ele foi o principal interesse desse livro na época da divulgação pelo Carlos Reverbel e das pessoas que estavam interessadas em discutir o livro, foi por causa da Revolução de 1923, onde o Assis Brasil ele era considerado uma das principais lideranças, né, dos opositores, e esse livro foi resenhado por vários autores de renome na época, né? Tenho aqui uma resenha do Rubem Braga, tenho uma resenha da Raquel de Queiroz, e sempre descrevendo as peculiaridades dessa vida que a Cecília vivia, e que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Esse livro... É interessante a gente perceber também que, logo no começo, eu quis fazer um levantamento de quem já tinha estudado esse diário, e aí eu encontrei quase 50 trabalhos que citavam, de alguma forma, esse livro, sempre, principalmente, interessados no pai, né? Mas eu falo que a Cecília ela não era a personagem principal desses estudos, mas... eu encontrei estudos em diversas áreas do conhecimento.
artes, desenvolvimento regional, medicina veterinária, física, por causa da morte dela, que foi uma morte de uma descarga elétrica. Então, tem trabalhos na área de física, memória e patrimônio, letras, história e educação. O que me chamou a atenção, por causa da minha formação, por causa dos meus interesses mesmo, da onde eu estava na época, né, do que eu estava estudando o acervo 6, principalmente as questões relacionadas à história da educação, entender como que relações poderia ter com a história da educação, com a história das mulheres. Porque é muito amplo. Assim, eu estava falando com a Cíntia antes de começar, que é apaixonante e é muito amplo e é muito fácil se perder nessa história, porque a família Assis Brasil, apesar de ser uma família da elite da época, era uma família que era diferenciada. A dedicação, eles tinham um interesse muito grande na propriedade. Né? A propriedade rural ela era um centro de riqueza e de progresso. Então, a formação intelectual do grupo, né? O Castelo, ele abriga hoje uma biblioteca com mais de 8.000 obras clássicas desde o século XV. Então, a Cecília ali, eu coloquei ali na 178, ela conta das revistas que a família assinava, para a gente ter uma ideia do estilo de vida, né? Cadê das revistas? Estão aqui. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 1928. Está fazendo um calor horrível. Remeti uma carta para a vovó. Pension de Oriente, Paris. E outra para o Dr. Guimarães Natal, Rua Honório de Bastos, Rio de Janeiro. É difícil encontrar uma casa onde se receba mais revistas do que essa. A mesa da sala está sempre apinhada e é um verdadeiro problema consumir e guardar tantas revistas. A família assina 23 revistas, brasileiras, inglesas, francesas, italianas e americanas. Creio que só algum clube poderá concorrer conosco. O pai era poliglota, né? Eles liam em inglês, francês, alemão, espanhol. Então, fazia parte de uma elite ilustrada. Foram educados por preceptoras estrangeiras, né? Nessa época era muito comum que os filhos das famílias ricas fossem educados, né, por educadoras estrangeiras. Então, passou pela família alemãs, francesas, inclusive algumas nobres, que eram de famílias nobres, que vinham para educar os filhos das famílias ricas daqui. Então, e outra coisa muito interessante, que mostra a diferença principal, inclusive a Raquel de Queiroz, na resenha dela, ela fala bastante disso, como que todos na família, inclusive os mais novos, tinham obrigações com a propriedade. Enquanto nas outras famílias ricas, né, a Raquel de Queiroz fala as famílias ricas de São Paulo, as moças estavam dentro de casa bordando e aprendendo a tocar piano, enquanto na família Assis Brasil, elas estavam cuidando do gado, tecendo com a lã das ovelhas que elas criavam, então, produzindo os cuidados da casa, produzindo roupas, tapetes, colchas, doces, manteiga. Então, e aí tem na entrada do castelo, tem essa frase aqui, que fala dessas duas coisas que eram muito importantes para a família, que é o arado, que é o trabalho com a terra, e o livro, que é o que é a mãe e a alma, né? Que esse lugar, o castelo, nessa época, no início do século XX, tem essa dicotomia do rural e o urbano, né? O urbano é exaltado como um lugar de progresso, de riqueza,
E o Assis Brasil, nesse livro, Cultura dos Campos, e nessa história, se queria muito mostrar que não, tanto que ele construiu um castelo lá, para mostrar que o rural podia ser um lugar de nobreza, né? Era um local de progresso, de riqueza. E, nesse momento, né, do início do século, é um momento de consolidação da ciência moderna, das técnicas, dos meios de produção e comunicação, as construções, a mecanização agrícola, tudo isso está em evidência. É uma época de muitas transformações, né, no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Estamos passando pela Primeira República, né? A Cecília, ela viveu a Primeira República intensamente. Foi o período da vida dela. Renovação política e econômica, legislação eleitoral social avançada e muitas questões relativas à educação de mulheres. Por exemplo, trouxe aqui um recorte do Diário da Noite, onde está anunciando ali a morte da Cecília, e na mesma página a gente encontra aqui uma piadinha contra as mulheres que queriam trabalhar e queriam ocupar o lugar dos homens, né? Então, eram as mulheres homens. Então, eu não vou aguentar isso. Então, é um momento assim bem interessante. O Carlos Reverbel, no prefácio, ele chama a atenção que a gente fala de castelo, fala dessa família rica, dessa família de elite, mas, por causa da Revolução de 1923, essa família teve que deixar o castelo. Eles ficaram exilados por cerca de 6 anos em outras propriedades no Uruguai, em Melo, que é ali muito perto de Pedras Altas, mas e quem ficou cuidando do gado, porque eles buscavam o castelo e a propriedade, ela foi ocupada pelos militares na época, e aí eles tiveram que cuidar desse gado, porque essa propriedade modelo, o Assis Brasil trouxe muitos, ele foi responsável por trazer animais importados, então era uma propriedade que abrigava uma riqueza ali animal, vegetal, as sementes, muitas plantas. Então, a Cecília, ela é a principal responsável por cuidar dessas propriedades. O Assis Brasil está lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a capital federal, então ele está lá fazendo as articulações. As irmãs mais velhas estão em Buenos Aires, também fazendo outros tipos de articulações, e a Cecília, como a irmã mais velha, fica cuidando dos irmãos e do gado e da propriedade, mantendo esse dia a dia. Então, o Carlos Reverbel, ele fala que eles foram de castelo a rancho de torrão, né? Muitas dificuldades financeiras. Eu vou ler aqui na 42, que também é bem interessante esse trecho. Segunda-feira, domingo, 26 de junho de 1927. Pouco depois do almoço, montei a cavalo e fui ver o gado no campo. Fiquei com pena das Jersey. Estão bem descaídas, com os últimos frios. A pipoca, creio que esteja em capítulo de morte. A América anda com uma perna de arrasto, os olhos muito saltados e lacrimosos. Parece estar com reumatismo agudo. Quisera ser rica um dia para poder abrigar os animais no inverno. Então, nesse período aí, 27, é um período de penúria mesmo. Então, é bem interessante a gente ler e como que muda, né? E como que ela se mantém nessas outras condições. O que eu tenho, que mais me chama a atenção e para onde eu estou encaminhando a minha pesquisa é esse protagonismo da Cecília nos empreendimentos agrícolas, porque esses locais onde eles moram, mesmo quando eles estão em Melo, continuam a ser centros de experimentação agrícola, construção de saberes. A Cecília, no diário, ela tem receitas, receita para o gado, ela continua produzindo sementes. Então,
Aqui é um achado também bem interessante, que no Diário de 33, ela fala: mandei hoje a minha contribuição para a National Geographic Society. E aí eu fui percebendo e encontrei outras coisas a partir da hemeroteca também, por exemplo, que ela fazia envios de animais, de insetos para o Ministério da Agricultura da época. Ela fazia envios para o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, que na época ainda era uma área em desenvolvimento. Então eu encontrei aqui, desde 1912, ela já fazia esses envios. Em 1912, ela estava com 13 anos de idade. E aqui, em 33, ela continua fazendo. E, em 37, eu ainda achei uma revista, um periódico, O Campo, que também tem alguns envios, noticia alguns envios dela de mosca das frutas, que ela tinha enviado para o serviço. E aí fala, em 37, ela já tinha falecido, porque ela faleceu em 34. Mas aí pode ser pode ser a família que mandou, ou pode ser os próprios procedimentos, né, do serviço sanitário. Então, é bem interessante assim. Encontrei, né, tenho conseguido perceber que ela foi uma espécie de administradora da propriedade, secretária do pai, era o que se pode chamar de braço direito do seu progenitor. A Cecília, os diários dela abrigam muita contabilidade, a contabilidade da fazenda, do que tinha produzido, a manteiga, as vendas. Em 1927, aqui na 64, em 1927, ela assume o governo da casa, que é bem interessante. Ela fala aqui: sexta-feira, 18 de novembro, ficamos preocupadas vendo a Nia partir para Melo com um casal de turcos, apesar de terem boa cara. A Nia é a irmã que estava indo para Melo num carro alugado, que era o carro dos turcos, mas ia bem satisfeita, com o revólver na bolsa e 2 malas, uma das quais, segundo o Firpo, pertenceu ao Cascardo. Cascardo era um comandante militar da época. A viagem da Maninha e Carolina a Buenos Aires está marcada para amanhã. Fiz um novo modelo de herdbook para ser impresso em Buenos Aires. Os meus bichos da seda estão saindo do casulo. Um casal e 4 fêmeas já estão de fora. Boy, que era o irmão mais velho, entregou-me 794 pesos, parte do pagamento do hospital, parte remetido pelo papai. Tendo eu ficado encarregada do governo da casa, esse dinheiro me foi entregue. Guardei-o numa caixa de colarinhos da Casa Colombo, colocando-o na minha cabeceira com o revólver ao lado. Então, mostra bem quem era essa mulher, né? Os herdbook são esses cadernos aqui, que são feitos para proteger como é que fala? A genealogia do gado, né? Então, ela produzia, ela mandava imprimir em Buenos Aires, ou ela mesma fazia. Então, o Diário da Cecília, eu tenho visto assim muita riqueza neles, que eles documentam essa história cultural e política, né, no início do século XX, registram saber técnico e científico, a importância do trabalho das mulheres para a gestão das propriedades rurais. E aí, apesar disso tudo, de tudo que eu tenho encontrado, muito poucas citações sobre a Cecília, né? Sempre o pai que é a figura principal. E eu achei bem interessante essa fotografia, que é uma fotografia tirada em Melo. Aparecem Leivas Leite, Anacleto Firpo, Olavo Alves Jor, Assis Brasil e Dr. Urbano Garcia. E ali atrás, a única mulher da fotografia está escondida e não está nem citada, né? Então, não sei se é a Cecília, pode ser a Cecília ou uma das irmãs, mas é interessante a gente perceber nisso, né? Na legenda da foto, ela não é citada. Isso por quê, né? Porque, já estou finalizando assim, mas porque
o que era valorizado eram as escritas dos homens brancos sobre política, relacionados às instituições. Esses são os acervos que estão protegidos, que têm valor como documento, né? E os papéis escritos pelas mulheres, pelas crianças, relacionados ao cotidiano, ao espaço doméstico, são esquecidos e são guardados, mas essa escrita ordinária, né, que são os diários, as cartas, os cadernos de aluno que tem lá no ISALH, os cadernos de planejamento de professor, durante muito tempo negligenciados e muitos perdidos, porque são guardados. Os diários mesmo, eles são queimados, né? Talvez eu falo que o da Cecília só não foi queimado porque ela morreu jovem e não teve tempo de queimar, porque as mulheres geralmente queimavam seus próprios diários na vida adulta, né? E hoje eles estão aí e clamam por visibilidade, né? Então é bem interessante a gente estudar. Falar dessa, né, a Sandra Pessavento, né, uma historiadora gaúcha bem interessante, bem importante. Lá na década de 90, ela já falava dessa escassez dos registros formais sobre as mulheres na historiografia oficial gaúcha, né? Quase nada ou simplesmente notas de rodapé. Desses 50 materiais, pesquisas que eu encontrei que citavam o Diário da Cecília de alguma forma, a maioria absoluta ela está nas notas de rodapé, né? E por quê? Porque as mulheres, elas nesse lugar que o professor falou aqui, muito vinculadas ao ambiente doméstico. Então, só que em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, elas assumiram muitas funções e assumiram muitas funções públicas, né? Eu trouxe essa pesquisa do Rodrigo Dalforno, né? É bem interessante que ele fala a logística de inteligência de guerra, que envolvia estocagem de armas e suprimentos, trocas de mensagens, passava pelas mãos das mulheres, que detinham informações cruciais para as batalhas. Elas prestavam favores de estadia, realizavam costuras gratuitas nos uniformes das tropas e, em tempos de guerra, com os homens fora por longos períodos, assumiram funções como a administração do patrimônio da família e a própria gestão das propriedades rurais. Também atuavam como enfermeiras na Cruz Vermelha, durante movimentos armados, na organização de eventos e campanhas de arrecadação de fundos para o partido ou determinada causa e na organização de ligas femininas em apoio a candidatos. Tudo isso está lá no Diário da Cecília. Tudo isso, sobre tudo isso ela fala. Então, a gente sempre pensar nessa parcialidade dos documentos. Aqui tem uma outra fotografia, que é do dia da assinatura do Tratado de Paz, né, o Pacto de Pedras Altas, assinado lá no Castelo, e também a única mulher da fotografia, ela não é citada na legenda, então a gente não sabe também quem é. E aí, eu trouxe como exemplo, que a Cíntia tinha me falado que ia ter o pessoal do Museu Júlio de Castilhos, e aí uma das coisas que eu encontrei é isso, né? Na falta de documentos oficiais, a gente vai para as costuras, a gente vai para os diários, a gente vai para as receitas culinárias. E um exemplo que eu achei bem interessante é as correspondências da Bernardina Rodrigues Barcelos de Almeida, que ela foi uma mulher da elite farroupilha, né, uma estancieira, casada com um ministro da Fazenda, Domingos José de Almeida, e as cartas dela a gente só tem acesso porque o marido escrevia as cartas no verso das cartas que ela mandava para ele. Então, como os documentos dele foram preservados, hoje a gente consegue ler o dia a dia dela e saber que ela foi uma pessoa responsável pela manutenção política da rede de relações na época, porque as cartas dela estão no verso das cartas do marido. Então, é bem interessante. E que essas fontes elas vão além. A gente fala de diários, a gente pensa, é uma coisa muito pessoal, são os diários ali, ela está falando só dela, está falando dos amores, mas não, ela fala de muitas coisas. Ela fala também de amores, mas ela fala de muito mais coisas. Ela fala dessa diversidade das relações sociais,
culturais, econômicas, políticas e ambientais, né, que é bem interessante. Ela descreve paisagens alternativas, paisagens que um olhar masculino e um olhar feminino para essa paisagem é diferente. As representações e o imaginário sobre esse território que ainda está em disputa, né, se estava em disputa naquela época, ainda continua. E a gente não pode pensar que, porque são diários, valem menos, ou são coisas que precisam ficar guardadas, continuar ali dentro da gaveta. Eles mostram para a gente que a nossa vida, a nossa trajetória, ela é feita de muitas situações. Uma pessoa pode mudar de ideia, né? Ela escreveu diários durante 2 décadas, então coisas que ela escreveu lá no começo, depois ela pode ter mudado de opinião, e isso a gente consegue ver. E aí o registro escrito é isso, né? Um documento que pode ser lido. Então é bem interessante. E aí eu coloco a Cecília no meio de muitas outras mulheres, né? Aqui é uma fotografia da década de 30 da Cecília. Então, ela é uma cronista da época, ela descreve minuciosamente, ela fala sobre a política, ao mesmo tempo que ela fala sobre o terneirinho guacho, ela fala sobre as sementes de eucalipto que ela vendeu, ela está falando de política e ela escreve uma receita no meio que ela lembrou e que ela não podia esquecer. Então, eu acho isso mostra para a gente que é muito rico. Eu acho que eu já passei um pouco do meu tempo, mas eu trouxe só um exemplo de que como que ainda hoje, mesmo a gente sabendo e falando sobre isso, ainda as mulheres ainda são apagadas e a Cecília é apagada. Recentemente teve uma postagem de um perfil que fala sobre o Castelo, que fala sobre o Assis Brasil, e aí eles leram um texto, um trecho do diário da Cecília, só que eles falam que no final fala Joaquim Francisco de Assis Brasil. Então é bem interessante qual a necessidade de apagar quando ela falou esse trecho, ela era uma moça de 24 anos. Então, por quê? Porque está falando de política, está falando de uma forma dura da política, né? Chamando os políticos da época de politiqueiros, né? E eram 2 moças, ela estava mandando uma carta para a prima dela. E aí eles apagam isso tudo e falam, não, quem falou isso aí foi lá em 1923, no Diário do Assis Brasil. Então, eu achei isso muito interessante, né? E para a gente ver que continua, mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente continua apagando essas mulheres aí da história. E aí está lá na carta que ela escreveu para a prima dela. Não foi o pai dela que falou isso. Então, é bem interessante. Agradeço, desculpa, acho que eu falei demais. Como eu falei no começo, é um pouco apaixonante, né? Então, obrigada, agradeço a oportunidade. Eu só quero ficar de costas para ti. Não, pode ficar. Não sei se tu quer vir para cá, daí. A gente troca de cadeira? Senão eu vou ficar de costas para você. Eu não quero ficar de costas. Isso, vamos trocar. Fica melhor. Você pega só. Isso. Uhum. Acho que esse é o da... Esse é o meu. O meu é de baixo. Esse aí. Ali.
Isso, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vanessa Leão, museóloga formada pela URGS, e eu vim falar um pouquinho sobre a Ana Tércia, né? Ana Tércia da Cunha Silveira, nossa primeira advogada aqui do Rio Grande do Sul. Para poder falar para vocês como eu cheguei até a Ana Tércia, eu tenho que falar para vocês sobre o arquivo histórico da Faculdade do Direito. Eu fui bolsista. Em 2016, eu chego até a biblioteca da Faculdade de Direito como bolsista e a bibliotecária-chefe diz assim, olha, eu tenho uma bolsa para você e nós vamos ter que higienizar, fazer toda a higienização e acondicionamento do arquivo histórico da Faculdade do Direito. E eu falei, ok, vamos lá, né? Porque uma das minhas, dentro da minha graduação, eu sempre me voltei muito para a conservação preventiva de acervos, né? Então, eu vi isso como um grande desafio. E ela falou, bom, esse acervo, ele estava em um container e eu consegui uma sala para a gente começar a fazer essa higienização. Então, eu chego lá, começo a higienizar esse material e encontro a documentação, né, o dossiê da Ana Tércia. E esse dossiê é nada mais, nada menos do que a vida acadêmica dela dentro da Faculdade do Direito, né? Assim como todos os outros grandes ilustres que a gente fala, né, ela também estava lá. Bom, o processo, então, durou 3 anos, né, de higienização, acondicionamento e armazenamento, e, ao final disso tudo, eu higienizei mais de 382 mil páginas, né? Hoje, a gente está podendo usar, né, conseguindo usar, a Cíntia está pesquisando nesse acervo também. Nós estamos num processo, né, de criação do Museu da Faculdade do Direito, também, ao qual faço equipe, o professor Valim também faz parte da equipe. E hoje a gente está conseguindo usar esses arquivos, né, para fazer as pesquisas. A minha fala ela vai se basear um pouquinho em uma apresentação que eu fiz no evento Juris Perita, que é um evento organizado pela Faculdade de Direito, pela professora Dalva Tonato. Então, é basicamente uma linha do tempo, assim, com algumas informações sobre a Ana Tércia. A Ana Tércia ela nasce em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul, em 14 de junho de 1903, apesar de algumas fontes dizerem que ela nasce em 1905. A gente conseguiu confirmar essa data graças ao arquivo lá da Faculdade do Direito, né, que tem a ficha de identificação dela, como vocês podem ver aqui, que consta ali a 14 de junho de 1903. Aos 17 anos, né, ela vai entrar na Faculdade de Direito, né, para se bacharelar, e em 1926 ela se forma, né, tornando-se, então, a primeira mulher advogada, né, primeira mulher com título de bacharel em Direito aqui no Rio Grande do Sul. E durante a sua formação, então, a gente consegue ver que ela também participava, ela era muito ativa nos centros acadêmicos, né? Aqui é um recorte do Correio do Povo, que fala, né, de uma reunião deles, do Centro Acadêmico do Direito, né, do Centro dos Acadêmicos de Direito. E aí, dentre todos os nomes, a gente tem o nome da Ana Tércia aqui no cantinho, né, como participante do centro acadêmico. Após a formatura, então, ela vai se transferir para o Rio de Janeiro, né, e lá, então, ela vai concede uma entrevista ao jornal O País, abordando, então, temas como feminismo, direito ao voto, educação, né, reafirmando essa posição dela em relação à emancipação das mulheres, né. Aqui. 1927, a Ana Tércia vai estrear no Tribunal do Júri, inclusive tem um jornal que fala sobre isso, sobre a estreia dela, né? Como o Gunther falou, era quase como algo, como é uma coisa fora do comum, era quase um espetáculo, né, ter uma moça, e às vezes eles se baseiam muito na beleza da moça, né, como ela fala, como ela está. E isso no Rio, não deixavam, tanto é que ela se muda para o Rio de Janeiro justamente por causa disso, né. Pouco tempo depois, em 1929, ela vai ter o seu próprio escritório de advocacia no Rio de Janeiro, né, na Rua Rodrigo Silva, e aí começa a trabalhar profissionalmente. Como oradora, né, representante, então, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ela vai fazer uma saudação ao Juvenal Lamartine de Faria, que era conhecido por apoiar, né, o voto feminino. Essa foto eu acho fantástica dela, né, mostra todo esse poder delas, todo esse... Essa foto estava no navio, no desembarque
Isso, que ele vem de navio do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro. Isso, exatamente. E junto com ela, nessa ocasião, estava também a Berta Lutz e a Carmen Portinho, né, que também são duas importantes mulheres dentro, né, do sufragismo. Esse evento foi em maio de 1928, né, que ela faz essa saudação ao Lamartine. Né. Eu acho incrível ela, porque assim, o pouco que eu consegui pesquisar até agora sobre a Ana Tércia, eu vejo que ela é uma mulher muito forte de posicionamento, né? Tanto no jeito como ela fala, as coisas que ela fala, a posição dela é incrível. E para o período, né, década de 20, década de 30, ela é fantástica. Assim. 1929, junto com a Berta, ela vai fundar então a União Universitária Feminina, né, que congregava todas as mulheres com ensino superior. Né? Ela viu que se precisava dessa necessidade de se articularem, né, de se juntarem enquanto mulheres, e com o propósito de ter essa mobilização em torno, principalmente, dos direitos femininos. Né? Então, elas criam essa união e começam a debater esses assuntos. Já em janeiro de 1931, junto a Elvira Commel, ela vai participar, então, de uma série de encontros com a imprensa, que era muito favorável também a elas, né, alguns veículos de imprensa. Então, ela começa a ir em diversos jornais, ela e Elvira, falar sobre a causa, né, conseguir o apoio ao voto feminino. Aí eu trouxe aqui as duas. Opa, aqui. Né, duas distintas propagandistas do Jornal do Brasil, lá de 11 de janeiro de 1931. E aí, lá em 1931, também, ela acaba divergindo em algumas questões com a Berta Lutz e acaba criando a Aliança Nacional de Mulheres. Né? Por que ela divergia? A Berta não queria que fosse envolvido as questões de religião, as questões mais políticas. E a Ana Tércia, ela era muito política. Né? Ela era muito envolvida com as questões políticas. Né? Ela foi recebida pelo Getúlio Vargas, ela conhecia muitos políticos, ela era muito influente. Então, houve essa divergência, não foi uma briga, assim, mas foi, né, cada um com a sua opinião. E aí ela vai criar a Aliança Nacional de Mulheres, que é uma entidade que tinha assim, como objetivo amparar as mulheres, inclusive elas faziam serviços de apoio jurídico, né, para essas mulheres também. Algumas mulheres que eram médicas, elas ofereciam consultas lá na Aliança, né, Nacional para as outras mulheres. Tanto que, lá em 1932, um ano após, né, elas já chegam a quase 3.000 associadas. Né? E, nesse período, então, a Ana Tércia ela vai propor a Caixa de Auxílio à Mulher Desamparada. Né? E eu acho muito interessante ver toda essa articulação que está acontecendo, né, nesse período, como esse olhar da Ana Tércia em relação à solidariedade, ao serviço ao próximo, né, é uma coisa muito, muito tocante dela. As conquistas dela, então, ela é nomeada como adjunta do Procurador do Conselho Nacional do Trabalho, 1932. Então, a gente tem o decreto que oficializa, né, reconhece o voto feminino, né, e, posteriormente, então, ela vai integrar a comissão responsável pela elaboração do anteprojeto da nova Constituição. E é muito interessante porque são vários jornais que vão falando dessa tentativa dela chegar até essa comissão. Né? Ela foi atrás de apoio, ela se colocava muito na mídia, assim, ela ia até os jornais, até os veículos que davam abertura para ela, se colocava muito na mídia, em busca dessa consolidação política. Né? Então, aqui no cantinho está a Ana Tércia, né, junto à comissão que elaborou, né, o anteprojeto da Constituição de 34. Inclusive, essa foto ela foi tirada no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que hoje já não existe mais, porque, dada a construção, acho que do metrô, eles tiveram que demolir o palácio. Bom, ela vai se candidatar à Assembleia Constituinte, né? A candidatura dela é debatida dentro da Aliança,
Isso reflete muito, então, a sua representação feminina, né? Reflete muito o seu engajamento político. Ela, em 33, ela vai se casar com o Paulo Arthur Pinto da Rocha, e aí ela muda o nome e passa a assinar Natércia Silveira Pinto da Rocha. Mais tarde, ela concorre, então, como vereadora pelo Distrito Federal, pela Frente Única, e fica como suplente, porque ela não consegue obter todos os votos, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho da vida particular dela, que nós temos o Noite Ilustrada, de dezembro, que mostra ela e o Paulo Arthur no casamento. E aqui fala do pleito, né? Esse é o Diário de Notícias de outubro de 34. Bom, então ela continua participando de várias coisas. A vida dela nesse período da final da década de 20 e início da década de 30 é muito movimentada nesse âmbito político. Então, eu trouxe algumas coisas, porque senão a gente ia ficar até amanhã falando sobre ela, porque acontece muita coisa. Ela começa a articular com várias pessoas, vários políticos, em várias frentes, assim. Aqui eu trouxe um recorte que é que ela participa, então, na Rádio Guanabara, de uma homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha, que, inclusive, essa homenagem também foi para o João Fontoura Neves, né, que fala que ela fez essa homenagem e ele estava lá presente. Em 38, ela tem o nascimento da sua primeira e única filha, a Veleda Maria, em 1º de setembro, e logo depois, vocês podem ver, né, em setembro ela tem a Veleda, e lá em 10 de novembro ela também já está trabalhando a mil, né, tentando fechar aí com os partidos da Aliança Nacional de Mulheres, com o decreto do Estado Novo, a Aliança Nacional de Mulheres ela é extinta, né? E é muito engraçado, porque como ela era muito próxima do Getúlio Vargas, né? E aí a gente chega nesse período e a aliança dela simplesmente é extinta, né? Mas, apesar disso tudo, desse cenário autoritário, né, ela continua atuando. Ela atua, enquanto ela está se articulando politicamente e na mídia e com as outras sufragistas também desse período, as outras mulheres importantes, a Berta Lutz, a Carmen Portinho, ela continua atuando como advogada. Então, tem alguns casos bem importantes dela. Ela continua indo para o júri fazer o trabalho dela enquanto advogada. Aqui eu falo um pouquinho sobre essa atuação dela, porque ela começa a atuar muito no direito do trabalho, né, entre 1939 e 1941. Ela vai integrar, então, a Comissão Especial do Ministério do Trabalho, que é responsável pela preparação de teses para a 2ª Conferência dos Estados da América, que foi realizada lá em Havana. No ano seguinte, ela vai participar da Comissão de Revisão da Legislação sobre o Trabalho de Mulheres e Menores. E lá em 41, então, ela atua na Procuradoria-Geral do Conselho Nacional do Trabalho, contribuindo para os debates sobre justiça do trabalho e a incorporação das caixas de aposentadoria dos portuários. Nesse período, manifestou-se contra a regulamentação restritiva do trabalho feminino no serviço público, reafirmando sua defesa da igualdade de direitos. E aqui é muito legal, eu trouxe esse recorte também da biografia dela, porque em 18 de maio de 1941, o jornal A Noite ele vai publicar uma resposta da Natércia a um memorial dos bacharelandos de Direito da Faculdade de Niterói, que foi enviado ao Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas manda arquivar esse memorial, porque o documento defendia a regulamentação do trabalho feminino no serviço público, alegando riscos à ordem política, social e doméstica. E um argumento que a Natércia vai refutar com clareza e convicção. Então, eu trago para vocês aqui o recorte do jornal, né, à noite, 18 de maio. Todos esses documentos estão lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é maravilhosa para pesquisa. E aí ela fala, eu acho incrível essa fala dela. Sobretudo, há que lamentar ter uma iniciativa desse gênero, partido da mocidade, e ainda mais jovens que estão concluindo um curso superior e, portanto, duplamente, supõe-se, fortalecidas num real e sadio desejo de vencer nas lides para as quais a sua mocidade e os estudos hão de tê-los favorecido. É deveras doloroso ver como eles revelam, desde logo,
com essa representação evidente e receio da concorrência. Né? Então, por isso, são esses pequenos recortes da fala dela que me fazem ver como ela tinha essa personalidade forte, esse posicionamento forte, né? E ela se torna uma personagem adorável, assim, maravilhosa. E super inspiradora também. Então, o retorno à vida política, né, ela vai, não necessariamente retornar, mas ela, em 1950, ela tenta novamente se candidatar a deputada federal pelo Partido Libertador, reafirmando esse compromisso com a participação feminina na política, né, só que ela, infelizmente, não vai ser eleita. Né. E aí, lá em 1964, ela se torna a primeira mulher a ocupar a direção-geral do Departamento Nacional do Trabalho, que, inclusive, ela vai exercer esse cargo até 1966, quando ela acaba tendo digamos assim, ela acaba brigando, né, tendo uma discussão com um outro homem, que agora me fugiu o nome dele, mas uma posição um pouquinho superior a ela, e eles discutem e ela coloca o cargo dela à disposição. E aí ela deixa o Departamento Nacional do Trabalho em 1966. Né? E só o fato dela ser uma mulher que está ocupando uma direção geral em plena ditadura de 1964 também nos diz muito sobre a importância dela, né? E sobre a importância... É um grande marco, né, na história feminina brasileira. Então, a Ana Tércia ela constrói uma trajetória marcante, ela vai unir esse pioneirismo jurídico, engajamento público, defesa da justiça social. Isso é muito, muito recorrente na vida dela. Uma das coisas que eu acho que eu acabei passando, que a Aliança Nacional de Mulheres fazia, é fazer fiscalizações. E tem um jornal que a Ana Tércia, elas vão fazer uma fiscalização numa fábrica de palha de aço, porque disseram, não, as mulheres estão trabalhando em condições precárias, e ela vai lá e, olha, não, vocês têm que melhorar nisso, e aí vai até o jornal falar, olha, aconteceu isso na fábrica, elas estavam em condições precárias. Né? Então, ela era super, super envolvida, é uma figura super ativa também, né? Não só ela, mas todas as mulheres que ela jogou, 3.000 associadas em um ano, né? É bastante coisa. Né? Ela defende causas sociais, também tem um jornal que diz que ela foi visitar uma mulher na penitenciária. Então, ela se envolve muito, né, com as causas sociais. Né? Então, ela representa uma geração de mulheres que romperam barreiras, unindo carreira jurídica, ativismo político e vida familiar. Ao longo de sua vida, tornou-se protagonistas nas transformações dos direitos das mulheres, deixando um legado inspirador que transcende o seu tempo. Né? E aí, então, para finalizar, eu trago uma frase que é atribuída à Ana Tércia, mas eu não consegui achar essa frase, né? Ou algum jornal, algum documento que tenha essa frase, que ela diga essa frase, é atribuída a ela. E ela fala, eu sou como o jequitibá da floresta, o machado que tentar derribar-me há de criar dentes. Né? Então, eu acho que isso é uma frase que, nossa, fala muito sobre ela, sabe? Reflete muito o que ela foi, né? O que ela construiu ao longo dessas 9 décadas, né? Porque ela falece em 1993. E aí o jequitibá, então, é símbolo da mulher que permanece de pé quando tentam derrubá-la. Né? A sua força não é o enfrentamento cego, mas a consciência de quem sabe que toda tentativa de silenciar uma mulher deixa marcas e faz brotar outras vozes. E eu gostaria muito de agradecer a Cíntia, ao Ministério Público, por ter me convidado. Fico muito feliz de falar sobre a Ana Tércia. É uma personagem que eu gosto muito, que eu encontrei ao acaso lá na Faculdade do Direito, e que eu ainda quero poder pesquisar mais sobre ela, poder entrar dentro dessa documentação, porque, nossa, quando a gente abre um documento para ler, se começa a ver outras coisas, assim, e acaba encantado. Certo, pessoal? Obrigado. Pessoal, depois das ótimas apresentações das gurias, eu vou falar bem rápido, pouquinho. Eu não preparei nada, PowerPoint. Falar um pouco sobre a doutora Sofia Galanternick, que foi a nossa primeira promotora aqui. Né? Ela foi nomeada em 1938, formada em Pelotas em 1936.
E sobre a doutora Sofia, eu vou falar sobre duas questões, assim, não vou fazer um relato da vida dela. Ela vai fazer o primeiro concurso para promotor, que teve em 1941, e vai ser aprovada em 5º lugar. E logo depois dela ser efetivada como promotora concursada, ela vai ser transferida da comarca de Carazinho, que era onde ela atuava, para a comarca de Jaguari. Né? E ela era casada, também ela passou por essa questão da mulher casada que o Gunther comentou, né? Porque houve uma tentativa de afastá-la antes do concurso e a justificativa era justamente o fato dela ser casada, né? Que o Ministério, ela recebeu um documento dizendo que o Ministério Público não tinha interesse no serviço de uma mulher casada, bem assim ele estava escrito. E ela vai ser transferida, e o marido dela era advogado em Carazinho, já tinha uma banca de advocacia bem estabelecida. E, nessa época, né, gente, para ir de Carazinho para Jaguari, era um dia de viagem, de estrada de terras, né, não era como é hoje. Então, ela acabou pedindo uma licença, e depois, alguns anos depois, em 57, ela tenta retornar, e o Conselho do Ministério Público, na época, não aceitou, disse que já tinha passado muito tempo, e está lá no documento, né, que, além disso, a profissão de promotor não se coaduna com o sexo feminino. Né. Mas as duas questões que eu queria levantar é que, assim, em relação à Sofia, houve uma camada a mais no afastamento dela, né, porque, além dela ser mulher, ela era judia. Né? Ela era judia, a família dela veio do leste europeu, ali no final do século XIX, aqui para o Rio Grande do Sul, para aquela que é chamada 4ª colônia, né? A colônia Philipson. E o procurador, que na época era procurador do Estado, né? Não era ainda procurador-geral de Justiça, era procurador-geral do Estado, que a afastou, era o Anor Butler Maciel, que era da ação integralista, né? E eu pesquisei um pouco, ele era também um jurista, ele escrevia sobre direito, ele tem várias obras, mas ele tem uma obra chamada Nacionalismo, a questão do judeu no Brasil e no mundo. Né? E é uma obra de evidente recorte antissemita, embora ele seja muito inteligente na argumentação dele, né? Ele não demonstra isso diretamente, mas ele endossa, né, aqueles protocolos dos sábios do Sião, que é uma publicação do final do século XIX, falsa, que dizia lá que os judeus tinham um plano para dominar o mundo através do grande capital, né, e ele endossa, né, essas ideias e apresenta ali uma série de ideias que são, de fato, antissemitas. Né, e foi ele que afastou a Sofia. Ela foi... Quando ela foi nomeada, o procurador, que estava na época, que era subprocurador, era o Abdon de Mello, e ela foi afastada pelo Anor. Então, a possibilidade de ter havido, além do preconceito por ela ser mulher e ser casada, um preconceito em relação ao fato dela ser judia, é muito grande. Né? Então, era isso que eu queria comentar, que ali existiu uma camada a mais, digamos, de preconceito. Né? E, assim, falando aqui para vocês, eu nunca escrevi isso, né? Eu cheguei a conhecer um promotor que conheceu a Sofia, ele já é falecido, ele já era bem idoso quando ele conversou comigo, e ele, na maior tranquilidade, ele usou um apelido antissemita, assim, vergonhoso para se referir a ela. Né? E eu tenho até vergonha de dizer para vocês o que ele disse aqui, mas, assim, demonstra que na instituição existia alguma coisa em relação a isso. Né? E a outra questão, já assim caminhando para o fim, é sobre a questão do apagamento, né? Que as gurias falaram aqui. A Cecília não aparece, é o pai, não aparece a fotografia, ela está ali, mas não aparece o nome. O diário é do Assis Brasil, não é dela. Né? As mulheres, elas passam por isso. E, no caso da Sofia, aconteceu a mesma coisa. Né? Tem uma história que, em 1976, quando as 4 promotoras, né, as 4 que se achavam que eram as primeiras 4 promotoras, ingressaram
por concurso, saiu uma matéria no jornal, acho que na Zero Hora, dizendo, nomeadas as 4 primeiras promotoras do Rio Grande do Sul. A Sofia escreve uma carta para o procurador-geral da época, contestando, dizendo, não, elas não são as primeiras, eu fui a primeira. E essa carta não teve não foi publicada, essa carta ficou nos arquivos aqui do Ministério Público. E ela foi descoberta só quando foi criado o projeto Memória, né, que foi o antecessor do nosso memorial, ali em 1999, 2000, que se começou a mexer na documentação e se descobriu que tinha essa promotora. E ela estava viva ainda, ela deu uma entrevista, né, para o programa de História Oral, e daí ela conta os episódios pelos quais ela passou e tudo mais, né? E para ver assim, né, ela foi descoberta muito tempo depois, esses anos todos, de 1938 até o ano 2000, o nome dela ficou esquecido, e mesmo com a entrada de mulheres, o nome dela permaneceu, né, esquecido. Então, eu acho que é bem importante esse evento que a gente está fazendo aqui, né, para falar sobre essas mulheres que, como o Gunther falou, não é assim, entraram as primeiras em 76, então agora está tudo tranquilo. Né? Até hoje não está. Né? Até hoje a gente sabe que existe resistência a mulheres em posição de poder, no Ministério Público, na Justiça, na política, né, no Poder Executivo, e essas mulheres passam por várias etapas de preconceito. Né? Nessa época era entrar na faculdade, era se formar, depois poder trabalhar. A Ana Tércia teve que ir para o Rio de Janeiro, porque não podia trabalhar aqui. Depois, participar de um júri, né, sofrer aqueles deboches ali que o Gunther comentou, que a doutora Mirtz sofria. Então, é realmente um processo longo, e esse processo ainda não acabou. Né? Então, era isso, pessoal. Muito obrigada. Bem, para concluir, eu queria dizer que a Cíntia mencionou uma coisa muito importante, né, que são essas camadas de apagamento. Tá? A Revolução de 30, o Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, talvez tenha implantado aquilo que foi a primeira política pública de inserção das mulheres no espaço público. E ele resolveu fazer isso pelo Ministério Público. Então, a primeira promotora nomeada por ele, né, foi a Valquíria Naked, tá, no Paraná, em 1930, quando ele estava indo justamente, né, em direção ao Rio de Janeiro. Ele desceu do trem, acho que foi na cidade de Ponta Grossa, e nomeou ela promotora. Ela era viúva de um correligionário que tinha sido assassinado poucos meses antes. E eu acho que ele foi muito influenciado pela filha, né, porque ele tinha muita admiração pela filha, que realmente era brilhante e que foi a grande secretária pessoal dele. Ele determinou que todos os estados nomeassem pelo menos uma mulher para o Ministério Público. A nomeação da Sofia se dá em 1938, neste contexto, e da primeira juíza também. Tão logo o Estado Novo terminou, estas mulheres começaram a ser afastadas, né, e, de alguma forma, perseguidas. Algumas antes mesmo do Estado Novo terminar, tá, que foi o caso tanto da Sofia quanto da Maria, no Rio Grande do Sul. Né? A Maria, juíza, foi nomeada juíza municipal. 2 anos depois, ela foi exonerada. Ela entrou com uma ação que foi julgada apenas em 1957, né, onde ela ganha do Estado, tá, o direito a uma indenização, porque ela não poderia ter sido exonerada, tá, em 1940. Então, ela ganha, ou seja, ela discute, na verdade, por 17 anos, tá, o direito de receber uma indenização. Tá? Então, é por isso também que as instituições fizeram questão de esquecer a Sofia, de esquecer a Maria, de esquecer todas essas promotoras e juízas dos anos 30 e 40. Tá? E esqueceram mesmo, elas foram completamente apagadas. Antes disso, houve um outro apagamento grande, que tem justamente a ver com a proclamação da República. Eu estou absolutamente convencido que um dos grandes motivos que levou à proclamação dessa República foi o fato de que a elite, sobretudo a de São Paulo, tá, não queria, de forma alguma, uma mulher na chefia do governo e do Estado brasileiro. Tá? E então o imperador estava velho, ele ia falecer em breve, tá? E o governo seria assumido, o Estado seria assumido pela princesa
Teresa Isabel, né? Ela já atuava um pouco como regente, e isso era absolutamente inadmissível, inaceitável por essa elite absolutamente provinciana e reacionária de São Paulo. Tá? Então, era preciso matar o mal pela raiz, a forma era acabar com o Império. Né? Essa foi uma das questões absolutamente centrais, né, da proclamação da República. Né? Imaginem que horror ter uma mulher chefe de Estado. Isso significaria que as mulheres passariam a ter direito a votar, a trabalhar, tá, a estudar. Tá? Então, a República postergou as conquistas das mulheres, tá, por 40 anos. Né? E, finalmente, eu acho, para concluir, a Ana Tércia tem uma trajetória bárbara, porque ela, assim, ela começa como libertadora, oposição ao Borges de Medeiros, tá? E ela se envolve, de alguma forma, né, nos núcleos estudantis que estavam engajados na Revolução de 1923. Ela e a Cecília, as duas estão envolvidas na Revolução. Né? Então, a Ana Tércia em Porto Alegre e a Cecília estava no Rio de Janeiro, organizando comitês de captação de recursos e tal e coisa. Tá? E a Ana Tércia quintanista, ela, em 1925, depois da Revolução, ela tenta defender o Honório Lemes, porque ele foi preso. O Honório Lemes continuou, era o grande general oposicionista, figura de liderança popular, ele continuou insistindo, tá, na Revolução, mesmo depois do Pacto de Pedras Altas. Ela tenta defendê-lo. Né? A gente tinha que achar esses processos do Honório Lemes. Tá? Há algumas notícias que circulam por aí, né, nos jornais, mas a gente tem que achar o processo. Tá? Que não foi até agora localizado. Ela tem um percurso muito interessante, ela abre dissidência com a Berta, porque ela se engaja na Aliança Liberal de 1929, ao lado do Getúlio. Ela queria que o movimento feminista estivesse com o Getúlio. Eu tenho uma tese de que o Assis Brasil levou o voto feminino ao Código Eleitoral, em grande medida influenciado pela Cecília e pela Ana Tércia. Né? Então, acho que a historiografia devia explorar melhor, tá, essa relação das duas com o Assis Brasil e com o Getúlio. Agora, não significa que ela permaneça, ela, como muitos aliados do Getúlio, ela está entre aqueles que se afasta, né, dele a partir de um determinado momento. Então, no pós-Estado Novo, ela retorna para o Partido Libertador, porque o Partido Libertador é reconstituído, aí sob a liderança do Raul Pila. Tá? Como o Assis Brasil já tinha falecido, o Partido Libertador assumiu o seu, digamos assim, compromisso com o parlamentarismo. Tá? Então, porque o Assis Brasil era que refutava o projeto parlamentar. Sob o Pila, o Partido Libertador se tornou parlamentarista, e ela era parlamentarista. Ela tenta sair candidata 2 vezes pelo Partido Libertador, deputada estadual e federal, perde as 2. E ela entra numa divergência forte dentro do partido em relação à questão do divórcio. Né? Então, todos os partidos, na época, assumiam uma posição antidivorcista, inclusive a esquerda. A esquerda era antidivorcista tanto quanto a direita. Tá? E o Partido Libertador, né, tinha uma ala forte que apoiava, tá, o projeto do divórcio. E outra, que era uma ala católica, tá, muito firme dentro do Partido Libertador, porque, enfim, figuras como o Armando Câmara, o Rui Cerny Lima, né, todos eles eram profundamente católicos, professores da Faculdade de Direito, dentro do Partido Libertador, antidivorcistas. Tá? E ela entra em confronto com todos eles, tá, em defesa da pauta divorcista, que acaba, enfim, sendo vencedora anos mais tarde, mas, nesse momento, dividia tão profundamente. Tem uma frase célebre do Armando Câmara, né, quando Miguel Arraes convidou a Simone de Beauvoir e o Sartre para palestrar em Porto Alegre, o Armando Câmara disse: "Se esta rameira entrar por uma porta da congregação, eu saio pela outra". O grande problema era, quer dizer, a relação conjugal, né, dos dois. Para o Câmara, isso era pior, tá, até do que as ideias, né, à esquerda, tá, que o casal professava. Então, eu conto isso só para mostrar como a sociedade se dividiu em torno dessa questão do divórcio e do papel importante que ela teve dentro do Partido Libertador,
né, porque uma ala do Partido Libertador apoiou o divórcio, e ela foi importante nisso. Ela e os baianos, um núcleo importante do Partido Libertador na Bahia também. Bem, gente, é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim, ela foi. Ela É? Foi bem votada. Foi bem votada. Pois não. Desculpa, pode estar da hora, mas a questão de relacionar Pernambuco com São Paulo a uma determinada posição quanto à emancipação da mulher. Eu não entendi essa tese. Então, os dois estados mais reativos à participação das mulheres nas profissões jurídicas são Pernambuco e São Paulo. E até hoje são os estados com menor participação das mulheres no segundo grau. No primeiro grau já está mais ou menos equivalente. O estado onde as mulheres têm participação mais expressiva no segundo grau é o Pará. E claramente, tá? Aí a gente tem que entrar, tá? Se entrar, por exemplo, com a teoria da Judith Butler, você não vai explicar isso. Tem que entrar com a Camilo Paglia, tá? E com outras, enfim, com outros teóricos do feminismo, tá? Que explicam, tá, que as mulheres foram ocupando espaços que eram rejeitados, tá, pelos homens. No Pará isso é muito claro, tá? Os filhos da elite não queriam ir para o meio da selva. Tá? E os salários pagos eram baixos. As mulheres aceitaram, né, esse desafio porque elas não teriam colocação nas capitais, nas cidades. Então, o Pará tem uma tradição muito sólida, né, de mulheres no Ministério Público e no Judiciário. Pernambuco e São Paulo, por serem justamente o contrário do que diz toda a teoria feminista marxista. Tá? Pernambuco e São Paulo, por serem estados, digamos assim, mais desenvolvidos do ponto de vista da urbanidade, da riqueza industrial, etc., tinham uma elite que participava das escolas de direito e que daí se estabeleciam redes, teias, tá? Que ocupavam os espaços, tá? De uma forma mais consistente. Então, há casos específicos, eu não quero me estender aqui muito, mas da dificuldade que as primeiras mulheres enfrentaram em São Paulo e em Pernambuco para conseguir atuar. O que não significa, digamos assim, que não existissem espaços para arejar, para descomprimir o ambiente. O Clóvis Bevilacqua, por exemplo. Tá? Então, enfim, quer dizer, alguns professores em Recife, tá, foram fundamentais. Eles recebiam as mulheres como alunas, né? E elas se formaram graças a esses professores que insistiam que elas fizessem o curso, mas elas não conseguiam depois autorização para advogar porque os juízes não permitiam, né? Então, e elas todas precisaram ir para o Rio de Janeiro. Tá? Há casos de moças que se formaram no Recife, em São Paulo, em Porto Alegre, e que foram na Tércia, por exemplo, tá? Mas isso acontece desde o final do século XIX. Elas se formam nas escolas de direito e vão para o Rio de Janeiro para conseguir advogar, porque lá havia alguns juízes que toleravam, né, a presença das mulheres no júri. O júri era muito importante na época, né, quer dizer, tinha a questão criminal e tal. Então, eu acho que justamente é o contrário do que sustenta, né, boa parte da teoria feminista com lastro no marxismo, que diz o seguinte: quanto mais... Veja, tem, eu não me lembro se é a Ana Tércia, não, é uma outra moça que foi promotora no Rio de Janeiro. Tá? Ela diz exatamente isso. Ela tem eu cito no meu artigo um texto dela, uma entrevista que ela dá. Se a industrialização, né, e a urbanização fossem benéficas para os direitos das mulheres, a Alemanha e a Itália, né, seriam países muito abertos à atuação das mulheres. E, no entanto, eram mais fechados do que o Brasil. Estou falando dos anos 20 e 30. Tá? Mais refratários, ainda mais fechados que o Brasil. E eram países mais desenvolvidos. Tá? Algo parecido aconteceu na França. Tá?
Então, são coisas que as teorias precisam ser revistas, elas precisam ser repensadas. Não sei se respondi a pergunta.